Muito bem-vindo, muito bom ter você comigo mais uma vez. Eu sou Marcelo Espanha e esse é o Sport SA. Você tem acompanhado esse projeto comigo, já está entendendo um pouco a ideia, sabe que a gente gosta de falar do quê aqui? De esporte, superação, histórias de vida, resenha boa, mas também gestão, negócios, o que é preciso fazer para que o esporte possa acontecer. E o meu convidado de hoje é ex-atleta e também formado em gestão esportiva. Dá uma olhadinha quem que é, a bola da vez. Rubem Júnior, muito obrigado pela presença. Estou feliz demais que você deu essa fugidinha de Portugal para estar aqui comigo. Mais que um convidado, um amigo, né, da minha vida. Então, tô feliz. Queria abrir dizendo que eu tô feliz com você aqui. Espanha, grande. Eu também estou muito feliz, cara. Pode ter certeza disso. Estou feliz por te reencontrar. Mesma coisa que você acabou de dizer, né? De estar com você novamente. Estou feliz para ver você desenvolvendo esse novo trabalho, né? E honroso por poder participar, por poder contribuir com aquilo minha pequena experiência dentro do futebol. Mas eu tenho certeza que as palavras são assim, cada coisa que você possa ajudar para edificar, principalmente dentro do futebol, que foi a área onde eu mais vivi, né? Eu acho que é uma oportunidade, tenho certeza que você, como um grande jornalista, como um grande comunicador, vai trazer a conversa para um nível muito bom e a gente vai conseguir, sem dúvida, fazer aí espero que esse podcast aqui possa também ajudar muito e possa levar muito conteúdo, muita informação para as pessoas. E é uma satisfação e um prazer e desejar sempre sucesso aí para você. Legal. Na verdade, eu só vou te provocar aqui, fazer uma coisa e outra. Quem vai falar é você. Porque, assim, Rubens, o objetivo do podcast é falar de esporte, a gente vai falar um pouquinho de história da bola, porque é bacana, né? Mas também sobre gestão. E aqui no Brasil, né, para quem não sabe, o Rubem Júnior hoje mora em Portugal, é comentarista da TV Porto, depois a gente vai falar sobre isso. Mas assim, a gente daqui, quando a gente assiste um jogo do Brasileirão e depois assiste um da Champions, é de chorar. A diferença é gritante e sem exagero nenhum, parece outro esporte. No futebol, não vou nem te perguntar, eu vou afirmar que a diferença é brutal. Na gestão, ainda é brutal a diferença? É uma boa comparação, né? Eu penso assim, Espanha. Se é diferente no futebol, obviamente a gestão ela vai ser diferente, né? As coisas não conseguem andar se você tem uma boa gestão, uma boa organização. Com certeza o futebol ele vai ser melhor. Você vai conseguir trazer jogadores, ou no caso do Brasil, permanecer grandes jogadores, né? E muitos hoje o futebol brasileiro eu acho que evoluiu muito, né? Consegue se manter, mas é sim o palco, a vitrine, a montra, como a gente fala lá em Portugal, é a Champions League, é jogar o Campeonato Europeu. Então, tem essa diferença. E eu acho que a organização no Brasil está melhorando muito, está indo para um caminho muito bom, mas como a gente sabe, é sempre mais lento, mas tem essa diferença. Eu acho que tanto de esportiva quanto de gestão, né, há uma diferença porque também os recursos são outros, né, a visão é outra, as oportunidades são outras, então vai andar ainda por muito tempo, acredito, sendo dessa forma. Apesar que a Arábia está ameaçando a Champions League, né? Eles estão falando que a Champions League toma cuidado. Eu vi uma notícia essa semana para tomar cuidado que os árabes vão querer ofuscar a Champions League, mas é difícil, só ofuscar em termos, né? Tem a tradição, tem tudo isso ainda Tem a que envolve camisa, a a história, não é assim, né? história, não é muito simples assim, É. né? Rubens, a gente vai falar muito disso, mas, obviamente, os mais novos talvez não te conheçam um pouquinho. Queria que você falasse um pouquinho de você, antes da gente entrar nesse tom de gestão. Você é de Taubaté, né? Sim, Começou a jogar no Burrão. é isso mesmo. E queria que você contasse um pouquinho como é que o Rubens, né, foi lá de um jogador do Taubaté, de repente está jogando lá.
em Portugal essa trajetória toda? Essa própria Champions League que a gente falou, né? Tive esse privilégio de chegar, né? Então acho que o jogador de futebol ele sonha, ele faz um sonho, um trajeto, principalmente quando é muito jovem, novo, e eu não saio, não fujo da regra. Acho que todo jovem que está hoje vendo isso e ouvindo a gente falar aqui, que tem os seus 13, que normalmente começa a amadurecer isso na cabeça de um jovem, com 12, 13 anos, que começa a perceber aquilo que ele quer, e eu fui nessa fase. Comecei sim no Taubaté, uma história muito engraçada, porque na verdade eu fui para o Taubaté, depois eu resolvi trabalhar, fui para um banco, né? E eu já gostava dessa parte de gestão e voltei ao futebol de novo, né? E depois do Taubaté eu fui para o Palmeiras, onde eu fui finalizar a minha formação ali no Palmeiras, né? Até hoje eu olho o Palmeiras como é aquela academia que é hoje, com aquela estrutura fenomenal, um complexo maravilhoso de alto nível, né? Aquilo era apenas uma bancada com terrenos vazios, ali que eu vivia, que eu morava, foi 2 anos ali embaixo daquela arquibancada principal que existe no campo 1 do Palmeiras ali, e eu vivi ali por 2 anos, me formei, né? E aí sim eu tive a oportunidade de conhecer outros clubes, participar de outros clubes. Não sei se você quer que eu fale de todos os clubes aqui, Aí vai ou estourar a se a minha hora gente do vai podcast, estourar né? aqui, mas aí foi passei pelo Bragantino, pelo Guarani, depois como profissional retornei ao Palmeiras, fui campeão da Libertadores com o Felipão, né? Já no próprio Palmeiras eu fui formado. Eu acho que isso foi um marco importante na minha carreira, retornar e formar, e depois fui vendido para o Porto e retornei aí para alguns clubes: o Vasco, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Coritiba, Botafogo, não esquecer de alguém aqui. Vasco, E finalizei no né? Vasco a carreira. Ô Rubens, o Martelotti, que você conhece bem, né? Sim. Amigo nosso também lá de Taubaté, conta a história dele, da venda dele, né? Como é que foi também a sua venda, a primeira venda? A gente quer falar de gestão, negócio. Hoje o jogador já é cotado em euro, contrato. Como é que foi essa sua saída para o Taubaté numa, entre aspas, venda? Na verdade, eu tenho dois pontos importantes, né, da minha carreira de venda, né? Eu acho que é um, até comentei com meu pai sobre isso hoje, por acaso, antes de vir para cá, né? Foi um assunto que a gente falou, mas a primeira venda é sempre aquela que você troca por chuteira, por bola, enfim, né? Era material esportivo, uma promessa de dinheiro. Foi quando eu saí do Taubaté, porque o Taubaté foi muito e é importante isso, né? Vamos dizer assim, ressaltar isso, sublinhar isso. Por quê? Porque às vezes não importa onde você está, não é questão de deixar degrenir alguma imagem de alguém, ou pequeno, ou diminuir, né? Vamos dizer assim. O jogador ele tem que jogar, ele tem que aparecer. Qualquer idade que tem, ele tem que tentar buscar isso. E quando eu retorno para o Taubaté com 19 anos, mais ou menos, em 3 ou 4 meses eu estava no Taubaté e eu fiz um amistoso com o Palmeiras, né? A gente fez um amistoso contra o Palmeiras me viu e quis me levar para lá, né? E aí teve toda a parte de negociação, eu acabei sendo transferido para o Palmeiras deu essa parte de material esportivo, enfim, como foi a transação a gente não sabe ao fundo, mas, né, e um pouco de dinheiro, mas muito pouco, não dava para organizar, e eu fui pro Palmeiras. E aí depois teve a segunda venda, que aí que é o curioso que eu estava falando antes de vir para cá, que foi aonde eu conheci a doutora Gislaine, né? Que hoje foi uma das advogadas mais poderosas no mundo do futebol, né? Uma mulher que cresceu muito. E eu fui o primeiro caso dela na transição da lei do passe. Então é uma história muito grande isso, né? A gente fala essa história, quando a gente fala assim, a gente tem muita história, mas essa é uma história curiosa em que eu fui transferido do Palmeiras para o Porto, né? E essa transição da lei Pelé, né, que existiu, veio para cá, que a gente veio a nova lei que o jogador ele não tinha mais esse aprisionamento de, mesmo você não tendo um contrato, mesmo você não tendo, né, receber um clube, o clube não querendo você, você era obrigado a não, só podia ir para outro clube se fosse liberado. Então a lei Uhum. Pelé veio para quebrar isso. E nesse momento eu conheci e consegui, através da lei, e aí é muito burocrático para explicar tudo isso, mas a doutora Gislaine foi o primeiro caso onde eu consegui fazer essa transferência usufruindo dessa nova lei, então foi também um marco muito importante na minha carreira. Vamos falar um pouquinho, Rubens, talvez o grande momento tenha sido a Libertadores do Palmeiras, né? Hoje,
A gente vê o Palmeiras uma estrutura gigantesca, uma mecenas lá bancando a conta fortemente, arrumando a casa, uma arena, né, Fabulosa. daquele jeito. Como é que era esse Palmeiras, estruturalmente falando, na época que você jogava lá? Era muito distante desse Palmeiras que a gente conhece hoje? Com certeza, né? Eu acho que o crescimento que o Palmeiras fez ao longo desse período foi muito bom e muito bom, significativo, não só na parte, que nem você falou, da arena, administrativo, na parte de organização, na parte toda, né, de gestão, né, de compliance da situação, mas também da do esportivo. E houve resultado em campo. Então, o que isso prova? Que uma boa organização, o resultado vem, mais cedo ou mais tarde, o resultado vem. E o Palmeiras foi muito mais campeão, porque eu me recordo que eu fui o primeiro ganhador da Libertadores em 99. E passou que 20 anos, mais de 20 anos depois, o Palmeiras voltou a ganhar, ser bicampeão, ganhar brasileiro, ganhar tudo. Claro que acertou também na contratação do Abel e tudo mais, mas não é só o Abel, né? Quem vai no Palmeiras hoje conhece tudo como é que é trabalhado lá, como que as coisas são, tem muito mais facilidade de um treinador dar certo e além de todo esse complexo que envolve depois o paralelo ao futebol, né? Que aí agrega mais valor, mais força e tudo isso junto se torna essa potência que o Palmeiras, né, se tornou e sempre decolando, né? Além de talento, Rubens, óbvio, tem que ter talento. Boa vontade só não adianta, tem que ter talento. O que aquele time de 99 tinha para levantar o caneco da Libertadores? Tinha craques, né? Craques, tinha muita vontade, muitos jogadores que com o treinador, eu acho que isso é fundamental, é você ter um treinador bom. Eu falo muito isso, é um treinador que sabia lidar com os jogadores de alto nível, jogadores estrela, com craque, né? Então, eu penso que seleção brasileira, clubes como Palmeiras, clubes como Real Madrid, clubes como Paris Saint-Germain, que a gente vê, aonde você tem estrelas, não tem determinado treinador que não vai funcionar, né? Então eu acredito que tem que ter um treinador que sabe treinar e sabe gerir. Mas uma coisa é você gerir quem tem fome de bola, é uma coisa que você gerir alguém que já está bem na vida, já conquistou tudo, já tem um estrelato, então é uma gestão completamente diferente, né? Então, assim, é perfil para quem está na administração, já falando de gestão, de direção, de diretor de futebol, né? Quando você vai escolher o seu treinador, você tem que pensar muito isso. Não é porque ele está ganhando naquela equipe que ele vai funcionar nessa equipe. Então, o Felipão uma pessoa assim, tanto é que ele foi campeão 99 com o Palmeiras e levou, o último título da seleção do pentacampeonato, era ele que estava. Mas por quê? Porque ele era um grande treinador? Claro que era. Mas além de tudo, ele era um grande gestor de estrela. E aquele equipe de 99 tinha muita estrela, muito craque, muita gente boa. Vou pegar um assunto quente aí. Filipão, de repente, aposentado, meio que de diretor ali, nem É, diretor, né? Mas ele ajudando na comissão do Atlético, vai parar no Galo, cheio de estrelas, né? Na exatamente. idade que ele tá. Foi uma chuva de críticas, né? Filipão, não dá mais, tá velho, tá aposentado. Mesmo cenário que o Luxemburgo viveu no Corinthians, né? Sim, sim. Luxemburgo esquece, Luxemburgo quer mais nada, não serve, tá ultrapassado. Como é que você vê isso, Rubens, assim? Um cara que estava realmente aposentado e vai Declarado, né? pro, Na pro verdade, até segundo ou terceiro declarado. elenco do Brasil. Na verdade, até declarado, né? Uhum. Eu só coloco uma coisa nisso, né? A gente, muitas vezes, nunca pode falar dessa água no beberei, né? Porque eu acho que talvez ali o Felipão. Porque ele às vezes não entendeu quem ele era, que ele é o Felipão, ele a qualquer momento vai se tornar uma pessoa que pode ser a esperança de um clube ou dentro de uma gestão, uma pessoa ideal para aquilo que eles estão precisando naquele momento. Então, um treinador como dele, para não treinar mais, para realmente abandonar, tem que estar muito certeza do que está falando. Porque aí, quando vem uma proposta sedutora dessa, de treinar um Atlético que também está construindo uma arena, que também está se posicionando, apesar de todas dívida, enfim, o que acontece no Atlético, não cabe a nós a dizer, mas é um clube que está crescendo esportivamente, como você falou, muita estrela. E aí entra aquilo que eu te falei.
quem no mercado brasileiro hoje tem capacidade para gerir estrela de futebol? Gerir um Hulk, né? Gerir outros craques que estão ali, acho que o Allan Kardec, enfim, outros, né? Quantos jogadores que já passaram ali, que estão e saíram. Quem que tem esse perfil? Um Atlético que tem uma torcida Louca. louca, apaixonada. Quem tem esse peso? Quem vai saber gerir isso aqui? Muitas vezes, a presença do Felipão e a orientação dele, né, o que fazer, porque quem vai cuidar quem as pessoas acham que o treinador está ultrapassado, mas ele contrata pessoas totalmente atualizadas e ele faz só a parte de experiência dele, então talvez isso aí foi uma das coisas que chamou a atenção. E o sangue, né? O sangue quando corre, que nem o Felipão corre nisso aí, ele não vai deixar, acabou não acabou aceitando e eu acho que é uma boa sim. Se a linha de pensamento vale pro Luxemburgo no Corinthians? Eu acho que vale também pro Luxemburgo, porque é um treinador que dispensa, vamos dizer assim, comentário em termos desportivo. A questão de estar ultrapassado, como eu falei, né? A questão é dele entender que existe hoje uma tecnologia, existe hoje ferramentas, mecanismos, existe hoje comunicação, existe hoje parte de comunicação ela foi completamente alterada, a mudança de se falar, a maneira de se comportar, então existe hoje um envolvimento muito grande. Então, se o treinador, apesar de ele ter idade, né, ele entender isso e trazer um corpo para ele, né, técnico atualizado, a experiência dele é muito melhor do que um jovem que está ali e apenas não teve o conhecimento. Um treinador que ganhou tudo no Brasil, seleção brasileira, Real Madrid. É impossível você falar. Agora, cabe a ele, né, fazer um bom trabalho e saber também superar isso, porque até a crítica ela vai ser mais avançada do que no tempo dele. Então ele também vai ter que se adaptar a isso. Eu fugi da pauta que agora vou até o fim. E o Abel Ferreira? Me fala que eu sei que sua relação com o Abel não é só ouvir falar. Só ouvi falar. O Abel Ferreira, ele foi meu companheiro de equipe no Vitória de Guimarães, e nessa altura, né, era o Abel Ferreira e o Jorge Jesus era o treinador, então assim, só para você ver onde a gente já teve, onde já se encontrou, e o Abel, que você fez uma pergunta muito bacana, muito boa, interessante, porque você vê como é que as coisas, a importância, né? Esse é o meu papel hoje, de edificar principalmente jovens, levar boas mensagens, levar experiência e também chamar atenção. O Abel era fomos companheiros no Vitória de Guimarães, né? Ele é lateral direito, lateral esquerdo, a gente tinha uma amizade muito boa. Foi um cara, né, que dentro do futebol, e aí que eu vou chamar atenção, ele estudava já no Guimarães, ele já estava estudando o curso de treinador. E nós, jogadores, achava aquilo, tipo, o Abel tá louco, vai concentrar no futebol, quer ficar estudando. Ele já estava se preparando para ser treinador. E eu me lembro deles fazendo, a gente ficou no vestiário, ele falando dos cursos, que ia tirar licença, que ia ser treinador. E a gente achava, pô, o cara, em vez de focar no futebol, tá aí preocupado em ser treinador, não sei o quê. Então, assim, isso já tinha no Abel. Hoje, né, se eu olhar ele com os resultados que ele tem, mas nós estamos falando em 2004, 2003 que eu joguei. Nós estamos falando de 20 anos atrás, o Abel já estava se preparando para ser treinador. Então, é muito importante o jogador de futebol, mesmo na atividade, já tentar fazer algo em aquilo, principalmente envolvido no futebol. Por quê? Porque vai colher melhor e vai dar melhor resultado. E eu acho que isso o Abel semeou há 20 anos atrás, hoje está colhendo, mas quem conheceu ele ali, né? E eu desejo todo sucesso, muito, muito feliz com o trabalho que ele está fazendo aqui. Vou emendar de treinador, então. Qual que foi o melhor que você trabalhou, Rubens? Então, é difícil falar mesmo Vamos assim. lembrar do foco do Depende. podcast, tá? Porque a gente tá É, falando de gestão aqui. Eu sei que treinador, taticamente, você vai meter aqui Mourinho, sei lá quem. sim. Mas eu queria muito que você respondesse sob o olhar de gestão, assim. O cara que falou, pô, sei lá, eu era reserva, mas ele me fazia ser importante, ou era titular, ele fazia meu banco me incomodar. Eu tive também o privilégio, né, de ter grandes treinadores, né, desde o Espinosa, Vanderlei, quando eu comecei, o Vanderlei eu era pequeno, assim, né, peguei um pouco dele, Felipão, campeão da Libertadores, Celso Rotti, Renato Gaúcho, Jorge Jesus, eu não sabia. Jorge Jesus, né, que eu falei para você,
Mourinho, nesse caso, Fernando Santos, que foi até um tempo atrás, estava sendo selecionador da seleção portuguesa. Deixa eu ver se não me lembro, esqueço de alguém aqui, até para não ser Não, fala do injusto. melhor, vai. Quem foi o Enfim, melhor? muitos grandes treinadores. Muricy Ramalho foi meu treinador também. Grande Muricy, tem frase dele que eu esqueço até hoje, né? Que ele fala que jogador de futebol tem que falar a mesma coisa todo dia, porque hoje ele esquece. Então, assim, são treinadores que cada um eu peguei um pouco de cada desses treinadores. O Abel Braga foi meu treinador, mas o melhor para mim, assim, sem dúvida nenhuma, eu colocaria na mesma prateleira ali o Mourinho e o Felipão, porque são completos nisso aí, né? Agora, o Mourinho conseguiu, na minha visão, ser um pouco melhor, porque ele avançou, né, o futebol, ele ajudou o futebol se você vê o futebol antes Mourinho, após Mourinho, é completamente diferente, porque ele trouxe a transição, ele trouxe a saber fazer com que o jogador ocupe posicionamento, jogo rápido, quase acabou com o treinamento físico, foi tudo através do Mourinho. Como que o Mourinho conseguia acabar tanto assim, tão bem, né, com as equipes? Porque eu me lembro que todos os treinadores que eu tive, as pré-temporadas já começava com treino físico, com isso, com aquilo. O Mourinho veio no primeiro dia dele já é bola, já é trabalho com bola, já era trabalho. Então ele revolucionou muito o treinamento. Então, assim, eu acho que o Mourinho, além de ter sido, né, você é um grande treinador, ter sido uma pessoa que eu tive 6 meses só junto, não ganhei título com ele, não fui campeão da Champions com ele, infelizmente. Tomei uma outra decisão na minha vida, mas eu vi ali que era um cara, além de grande treinador, um bom gestor. Ele sabia lidar com essas estrelas, né? E é por isso que ele foi onde foi e chegou onde chegou. E aí eu preciso mudar a pauta aqui, mas eu tenho que te fazer a última de treinador, né? A seleção brasileira tá assim, batendo o pé que vai esperar um ano para ter Ancelotti aqui. É. Queria saber a sua opinião clara e direta sobre isso. Mais uma grande pergunta, né, Espanhol? Acho que é isso que eu sabia que a gente ia ter bastante conteúdo, bastante coisa boa para falar, nem só de treinador de equipe. Né? Nossa, o futebol é maravilhoso por causa disso, porque ele abre muito a visão e as opiniões, né? Ah, eu, né, queria até te perguntar, você também acredita que o Ancelotti é treinador para a seleção? Eu também gostaria. Não sei você, eu gostaria muito, Muito, né? Eu não sei qual a sua opinião disso. muito, muito. Muito. Você Eu, também. na verdade, eu não mando nada, não decido nada, mas como torcedor, assim, eu gostaria, número um, eu teria o sonho de ver o Guardiola à frente Sim, da seleção brasileira. sim, talvez. Não tendo o Seria um prazer. Guardiola, eu até pedi pro Mauro Silva, que tem o WhatsApp É, dele, falei, Mauro, manda um WhatsApp pra ele aí e tenta. Ele falou, não, esse é o CBF que tem que fazer, não sou eu. Mas eu acho que não tendo o Guardiola na pauta, não pra mim, menosprezando o Ancelotti. é, não menosprezando o Ancelotti, mas assim, Acho que o Guardiola só ajudava. Mas eu, assim, é um Rose, grande pra nome. ser direto, assim, eu não tô de entrevistado aqui, tô Sim, de sim. entrevistador, mas Não, mas aqui é eu, que a sua opinião ela é, vai de acordo com aquilo que eu vou eu responder. sinceramente, eu vou me pegar carona na resposta do Reinaldo, presidente da Federação Paulista, que me disse, olha, é, a gente vai querer mais do mesmo ou vai querer coisa diferente? Né? Se a gente for querer mais do mesmo, aquieta a imprensa, aquieta a Sim, crítica e traz sim, aí, nomeia alguém. sim, Amanhã vai ter um. Levantou o dedo, vai sim, ter um monte de gente. sim, Por que não esperar pelo diferente? sim. Agora, esse é o Vamos lado ver. positivo, É, né? O outro lado é um ano que se perde de trabalho. sim, Então, sim. agora tá com você a bola. Então, eu acho, primeiro de tudo, um grande nome. Gostaria de ver ser o diferente. Não tenho dúvida nenhuma que ele seria diferente, mas não é o único. Para você ser diferente, não precisa ser o Ancelotti. Tem muitos nomes para você continuar sendo diferente, concorda? Então, essa é a primeira coisa que eu vejo, né? Talvez o diferente seria não ser um brasileiro. Ok, vamos optar por um diferente que seria um estrangeiro. Nesse caso, o Ancelotti, Real Madrid, um nome forte, tem esse relacionamento com o jogador. A gente já viu que ele sabe lidar com essas estrelas. É por isso que eu falei do perfil. Talvez a CBF está buscando isso, né? Que tem muitos grandes treinadores, mas a gente viu que o futebol brasileiro já está sem nome, já está sofrendo sem ter um treinador. Então, assim, talvez isso aí deve pesar muito na escolha, e eu acho sim, concordo. O que eu tô vendo nessa coisa da espera, e aí que eu vejo, que eu tenho a minha opinião, que é assim, eu aprendi e falo muito no futebol, que nunca nem um jogador, nem um treinador, qualquer pessoa que trabalhe no mundo do futebol ele não pode estar acima da instituição, seja clube ou seja federação, ou seja.
seleção. Você não pode colocar nunca essa pessoa acima. E nesse momento, eu acho que está se colocando acima da seleção. O treinador está sendo mais importante do que a instituição, né? Então, eu acredito que esperar é um risco muito grande, porque não é só analisar. Se o futebol fosse uma matemática, que se você trouxesse o Ancelotti daqui a um ano e nós fomos campeão do mundo, que eu acho que esse é o projeto, ok, Tudo né? lindo, maravilhoso, Vai ser certíssimo, né? campeão? Tudo bem. Acertamos esperar. Primeiro, aceitamos esperar. Primeiro que isso não é garantido. Então, ele pode vir e não ter resultado. Se vir e não ter resultado, a crítica vai ser da mesma forma. E aí, pior. Por quê? Porque esperou um ano, podia ter trabalhado melhor com outro treinador e tudo mais, então a crítica vai vir muito mais pesada e mais violenta. Então, eu acho que isso é um risco. Quando a gente faz as análises, SWOT, seja que análise que for, nós temos que colocar todas as situações, né? Isso é uma coisa que não é garantido. E pior, né? Nós vivemos num mundo em que, principalmente no futebol, que eu falo, que hoje é verdade, amanhã é mentira, o que é mentira hoje, amanhã é verdade. Então, tudo pode mudar, não é só no futebol, na vida. Quem garante que daqui a um ano, por mais que o Ancelotti dê a palavra, que não aconteça algo, Deus o livre, alguma coisa, uma coisa, um mês antes fala, olha, gente, infelizmente, eu tive um problema familiar, eu tive um problema de Pessoal, saúde, pessoal, sei lá o quê, uma decisão, e não vou poder vir. Olha a vergonha, esperar já é uma humilhação. Então você corre, isso não te garante. Nós estamos no mundo do futebol e no mundo da vida, né? A gente não sabe o dia da manhã. Então você esperar um mês, 2 meses, ok, faz parte e tal, está acabando o contrato agora, um ano, eu acho irresponsável na minha visão por causa disso, porque isso não te dá garantia. Porque imagina se esperar um ano e acontecer de um mês ou 15 dias antes ele não fazer isso. Então, os riscos são muito grandes. Então, você está fazendo uma decisão, na minha opinião, por emoção, por acreditar em algo que não se pode acreditar, né? Não te garante. Então, olhando nessa visão, eu optaria, se quer ser diferente, eu optaria por um outro estrangeiro, se quer um estrangeiro nesse caso, né? Se já acha que não deve ser um treinador brasileiro, eu optaria por isso, buscar alguma outra alternativa e, infelizmente, nesse momento, eu não vejo como uma boa esperar todo esse tempo. e aí Rubem Júnior eleito presidente da CBF hoje. Quem que você nomeia, Rubens? É muito difícil, né? A escolha realmente tem bons nomes, né? Tem bons nomes hoje no mercado. Se falou até do Abel, daquela gestão, até do Abel ser Palmeiras, é outra coisa também que não existe, ser Palmeiras e seleção ao mesmo tempo. Eu acho que isso ou é uma coisa ou é outra, né? Tá se falando do Jorge Jesus, tá se falando em outros treinadores, mas eu gostaria também se o Mourinho pudesse, é um treinador também que eu sei, conheço o trabalho, acho que poderia também ser um grande estrangeiro, mas nesse momento, não tendo disponibilidade, fica muito difícil sim arranjar no mercado. Mas apesar de tudo, se eu olhar para o mercado brasileiro, eu hoje apostaria muito no Renato Gaúcho, acho uma pessoa que talvez tenha esse feeling de lidar com jogadores assim. Gostaria de ver também, eu acho que ele poderia ser uma pessoa, já fui treinado por ele, sei como é que ele é, poderia ser um nome. Agora, estrangeiro, os melhores estão empregados, então é muito difícil hoje trazer, a não ser o Jorge Jesus que está aí, quase que abanando, né, dizendo que está livre, que tem Tô um aqui. sonho. Ele está declarando que tem um sonho de jogar, uma Copa do Mundo, o Brasil. Então, eu tenho certeza que é um treinador que, se chegar, vai, vai aceitar. Se chegar o convite, vai aceitar. E ele provou que no Brasil ele deu certo, deu liga, deu resultado. E um dos clubes que tem o Flamengo tem a mesma cobrança que tem uma seleção brasileira, é a mesma, né, a mesma força, a mesma paixão, Mídia, mesma mídia. Os jogadores também se sentem. Eu já vi jogador falar que jogar no Flamengo é muito mais. É a mesma coisa que jogar na seleção brasileira, tem o mesmo peso, a mesma emoção, a mesma cobrança, a mesma sensação. E ele se deu bem ali, soube gerir aquelas estrelas do Flamengo, ele soube gerir. Né? E o Jesus é muito inteligente por causa disso, porque ele é um treinador de certa idade,
mas que tem um staff muito forte e sabe lidar com isso, e tem o carinho, ele consegue abraçar os jogadores. Então, no mercado hoje aberto, eu só vejo ele. Rubens, os meus amigos corintianos É, ficaram bravos demais com a atitude do Vitor Pereira aqui em sim, relação ao que ele fez com o Corinthians. Como é que foi a repercussão disso lá em Portugal? Porque aqui no Brasil pegou muito, muito mal para ele. sim. Deixar claro, não a troca, mas a forma, né? Uhum. Como é que foi, como é que isso soou lá em Portugal? Não, com certeza também não soou bem, né? Não soou bem porque, primeiro pelo profissionalismo, né? Pela maneira que foi. O comentário no futebol, é claro que a imprensa em Portugal ela é muito mais cautelosa, muito mais prudente, muito mais respeitadora, né? Não vai ficar. A gente não vê coisas que a gente vê no Brasil aqui, absurdas que a gente lê, que a gente escuta, que a gente vê na televisão falando e tudo mais, a gente já sabe do que se trata que eu estou dizendo, então, mas nos bastidores, nas conversas, ficou muito mal e também fica mal para o país, né? Porque é um cidadão português que está aqui, fica mal para os outros treinadores, então tudo isso. Agora, são coisas que acontece no futebol. Hoje foi isso, hoje foi, né, outra vez, que nem agora o Felipão também, né, acabou, não ia treinar, depois vai treinar. Então são coisas que eu vejo que acontecem, né, mas que não ficou bem, não ficou bem também. Tanto isso eu também não faria isso, né, não faria isso. Mas aí cai naquela situação que eu te falei, né, antes daqui. Antes de você falar que não vai, pensa bem, porque se você tem uma proposta de um Flamengo, de um Atlético Mineiro, e aí, como é que você vai fazer? É o que eu estava falando para você, da mesma situação do Ancelotti. Você não tem o Ancelotti aqui, se daqui um ano, faltando uns 15 dias para ele se apresentar, ele tem um problema que ele não pode se apresentar. Como que você vai justificar tudo isso para a nação brasileira? Então é muito arriscado você falar. Por isso que a gente fala, né? A gente tem que ouvir mais do que falar, porque depois que você fala, é complicado voltar atrás. E eu quero te ouvir agora. Você fez parte daquela seleção que era o Corinthians do Kia, né? Uma seleção, aquilo não era um time, era uma seleção. E um modelo de gestão muito inovador para a época. Era meio que uma terceirização, uma parceria, sei lá que nome técnico ou jurídico era aquilo, né? Mas na verdade foi, popularmente falando, uma terceirização do futebol, né? O Sim. Corinthians falou aqui, ó, cuida disso aqui, né? Você é o responsável agora, você tem que investir não sei quanto. Como é que foi isso, Rubens? Não só Quase com o como olhar uma de jogador. SAF não declarada, né? É, É um projeto de, quase que foi isso, né? Então, existia uma empresa por trás que participava da administração, da gestão de jogadores, do treinador, enfim, mas não entrava no clube como um sócio, uma no CNPJ. sociedade, um CNPJ, ou, né, ou fazer parte de algum tipo, mas era quase que um acordo entre, né, parcerias. E a gente sabe que isso acaba não dando certo porque os interesses vão se conflitando e com o tempo isso vai sem dúvida nenhuma se desgastar e romper, e foi o que aconteceu. Mas para nós jogadores foi um momento espetacular, porque eu me lembro do que ia a trazer coisas para os atletas, né, que o Corinthians não tinha condição de dar, né? Então, assim, jogar no Corinthians foi um sonho meu também. Eu acho que eu também tinha vontade, apesar de ter, né, conquistado no Palmeiras, mas a gente sempre está olhando. Como tinha vontade de jogar, joguei no Vasco, tinha vontade de jogar no Flamengo, tinha vontade de jogar no São Paulo. Eu acho que o futebol, para mim, me encanta. O que me encanta no futebol não é a camisa, é o que envolve, é tudo que o clube histórico, o clube tem. E o Kia naquela época, para nós jogadores, foi muito bom. Por exemplo, a gente foi para a Argentina jogar com o River. Se a gente fosse pelo Corinthians, ia ser um voo normal, ia ser um voo completamente um Comercial. hotel comercial, um hotel que o Corinthians tivesse condição na altura, né? E o Kia primeira classe, hotel da melhor qualidade, eh, premiação alta, tudo que um jogador de futebol. Ah, mas são Mercedes. Não, quanto mais você dá para o jogador, mais qualidade, mais conforto ele vai ter e mais responsabilidade ele vai ter. Apesar de vocês estão tendo tudo isso, ele não vai querer sair dali. Então, é essa coisa de você potencializar o que o jogador tem em volta,
Soa para muita gente como vaidade, como, né, como o jogador está querendo muito, tem que jogar. Não, porque isso também é uma forma do jogador olhar aquilo e falar: meu, daqui eu não quero sair, aqui eu quero ser campeão, eu quero manter nessa estrutura. Por isso que eu sou a favor de projetos como o SAF, de reestruturação. Porque no psicológico do jogador aquilo se torna um conforto, ele vai render mais, óbvio, porque ele tem mais condição, mas ao mesmo tempo, no psicológico dele, ele vai estar olhando para aquilo e falar: daqui eu não quero sair, daqui tá cheio, muita gente querendo entrar, então eu vou dar o meu melhor aqui. E é por isso que o Palmeiras hoje é referência. Não é só porque tem um grande treinador, porque tem uma grande estrutura, o jogador não quer sair lá, ganha bem, não precisa ir para a Europa, tá ganhando tudo, tem todas as condições, ele luta não só para ganhar, mas a maior luta dele é não sair de onde ele está. Então eu acho que isso os clubes brasileiros precisam realmente, se querem melhorar, ter isso. E o Kia foi um espelho do que seria o futebol que está acontecendo hoje. A gente falou muito de SAF aqui, ouvindo várias pessoas, né? É, e de todas as pessoas que eu ouvi, o próprio Mauro Silva falou, né? Olha só, a gente está dando a importância para algo que não é o mais importante. Né? Ele falou, se SAF fosse a solução, Claro, a Americanas não tinha falido, claro, a todas as empresas. concordo. A SAF é um modelo jurídico. Exato, O mais importante é quem que sustenta esse modelo jurídico. sim, Né? E ele falou, esse movimento que o Brasil vive hoje, que parece que é uma grande novidade, a Espanha viveu há 10 anos, já faz sim, uma década, né? sim, sim. E lá muitos deram certo, E outros sumiram, estão na segunda divisão porque foram SAFs mal administradas. uhum. Queria que você desse um pouco essa visão, Rubens, lá da Europa, que já está mais amadurecido, porque no Brasil a gente vive um momento assim, olha, o que salva o futebol é SAF. E o treinador português. É, exatamente. Mais É. brincando, tirando nada contra os treinadores brasileiros, mas é uma brincadeira. O que acontece? O que eu vejo nisso aí? E concordo com o Mauro Silva. Não é a SAF que vai organizar. Não é a SAF que vai salvar, vamos dizer assim. Vai organizar, realmente, vai organizar. Depende de quem tá e tudo mais, não sei o que, e tudo isso. Só que nós temos que entender que existe uma tabela, onde tem o primeiro colocado e o dos 18º ou 20º. A tabela ela existe. Seja você seja SAF, seja associativo, seja você seja privado, não Qualquer interessa a modelo jurídico. forma. Qualquer modelo existe o primeiro e o último. Em qualquer modelo, o melhor que você seja, você vai ter 3 que vão cair. Não vai escapar. 3 vão cair. Por melhor modelo. Não tem como todos ganharem. No Brasil, 4. No Brasil, 4. Estou com a mentalidade lá em Portugal, mas no Brasil, 4 vão cair. De 20, né? 20 que tem. 4 vão cair. Isso não pode estar vinculado o sucesso desportivo com o sucesso gestão. A gestão ela houve perfeita, tudo funcionou bem, mas não tivemos resultado esportivo. E aí as pessoas, o que acontece? Junta as duas coisas e começa a culpar a SAF ou ser associativo ou ser privado, a forma da gestão. Né? É claro que você tendo uma boa gestão, a chance é menor, né, de você cair. Não é ser associativo, uma boa gestão, uma boa escolha de treinador, uma boa escolha de jogador, um bom trabalho, uma seriedade, enfim, tudo complemento que a gente sabe que é paralelo, a chance diminui a chance, mas que vai existir competentes, grandes administrações. Caindo vai. E aí, quando junta isso, foi culpa daquilo, foi culpa daquilo. Não, se você está organizado, a chance de ser retornado de novo para a primeira divisão é muito grande. Porque esse link é muito perigoso, né, Rubens? Vamos pegar. Você está em Portugal, mas está ali vizinho da Espanha, é o próprio Valladolid, né? Quer Sim. dizer, o Valladolid caiu, subiu, caiu de novo. Já se fez um link direto ao torcedor do Cruzeiro. Se prepara aí, viu? Porque o Ronaldo é dono lá e tá caindo. Então fica Exatamente. esperto que vocês vão cair Vocês também. vão cair também. E é isso aí. Então, isso não vincula que ele possa subir de novo. É o que eu estou falando. Todos vão cair. Não tem como. E outros vão ser campeões. E não é o que foi campeão que tem a melhor administração. E vendo do lado ao contrário, também pode acontecer muito isso. Ah, foi o campeão. A SAF é a salvação. O treinador português é a salvação. Ah, porque foi campeão? Não, existiu várias situações ali que possibilitaram que ele fosse campeão, né? Às vezes o que foi vice perdeu jogadores no meio do caminho, teve muita lesão, teve problemas, né, de dispensa, compraram jogadores, o jogador foi vendido no final da época. Então tudo isso foram situações que foram acontecendo que acabou não sendo campeão.
Mas isso não deixou de ser uma boa gestão. Então tem que parar. Eu acho que nós temos que parar de comparar resultado com gestão. Resultado é uma coisa, gestão é outra. Eu sei que é difícil. Torcedor, é isso que eu ia falar. O torcedor entender isso é É, complicadíssimo, né, Rubens? é complicadíssimo, entendeu? Então, mas o mais complicado é quem está na administração de se deixar levar por isso. Né? Porque até enquanto está no torcedor, que você falou muito bem, ele compreender, está no torcedor. Então, quem está na gestão, quem está nos cuidados, vai analisar e vai olhar para si próprio, vai olhar para sua gestão e falar: gente, tranquilo, fizemos uma excelente gestão. Não deu, aconteceu, não aconteceu. Agora, é aí que tem que ter também já a parte de fiscalizar se aquilo realmente foi falha da gestão ou se foi falha apenas esportivo de competência de atleta mesmo, de competência de treinador, que não jogaram bem, não se dedicaram, enfim. Aí tem muita coisa que pode acontecer, mas eu acho que as coisas têm que se separar. Mas na cabeça do treinador é impossível, sei disso. Rubens, vamos deixar um pouquinho de gestão de lado e falar um pouco da vida, né? Você girou o destino, né? Os caminhos, Deus, enfim, te leva de volta ao Porto, né? Onde foi o grande momento da sua vida, né? Antes de entrar na vida Sim. pessoal, o Porto foi o grande momento da sua vida, né? Esportivamente, sim. Esportivamente, né? É, sem dúvida. Esportivamente, o Porto foi. Eu até falei lá uma entrevista que eu dei que foi paixão, foi amor. Depois eu descobri que foi amor, enfim, foi uma coisa que eu alcancei, então, vamos dizer assim, o auge da minha carreira, né? Não consegui chegar mais uma seleção, enfim, até jogar em outro grande clube na Europa, mas eu consegui chegar ali. O Porto é, foi para mim, está sendo hoje, né? Você vê como é que é a vida, que você falou, Deus leva a gente para outros caminhos, abre novas portas. Talvez não é uma nova porta, mas é uma retorno de uma porta. A nova porta, nesse caso, seria a nova função, né? Mas eu volto para um lugar onde eu fui muito feliz, né? Com todos os altos e baixos que tem na vida de todo mundo, que tem na carreira de todo mundo. E eu retorno para um clube onde eu me sinto como se estivesse em casa, como me sinto que foi o clube do meu coração, o clube da minha vida. É muito, muito interessante essa relação que eu tenho, né, com o Porto, e eu estou muito feliz com o que eu estou fazendo lá agora. Seu olho brilha, né? É, É exatamente. realmente algo especial para você, assim, Rubens? É especial porque o Porto, além desse histórico de um clube, de uma cidade, de um país, é um clube que é muito bem visionário, organizado, é um clube que revela muito atleta, é um clube que tem uma gestão fantástica, um presidente mais titulado do mundo, com mais tempo no cargo, um presidente que mais ganhou títulos, assim, tem um histórico muito grande, vive todos os jogadores que passam ali. É impressionante como cresce quando veste, sabe? Os jogadores crescem ali, né? Então eu vejo um clube que muito próspero, muito, muito aberto para isso e sempre avançando, sempre buscando melhor. E aí dentro de campo é uma máquina, são fortes, são agressivos, jogam com vontade, jogam com raça, aquilo que eu sempre gostei de ver, né? Defende a camisa de corpo e alma, e todos os jogos eu tô lá para comentar, para falar, para analisar. Então eu tô nessa função aí de comentador hoje lá no Porto Canal. Tem uma televisão que eu acho que Queria te isso falar, queria que você contasse, né? Eu acho que pouca gente no Brasil sabe disso. é Eu lembro você me ligando lá uns 3, 4, não sei quanto tempo atrás, 3, 4 anos atrás, falou: Espanha, me ajuda aí, me dá umas palavras da dicas, E você sempre gostou muito, né, Rubens? Mas como que você tá lá e como que de repente você vira comentarista, da TV Porto? É verdade, Espanha. Eu sempre admirei, sempre gostei dessa parte de comunicação. Hoje estou aqui com você, é uma satisfação que eu te falei. É muito bom poder falar e poder falar de futebol. Primeiro tem essa paixão de dentro e eu sempre gostei dessa área, né? E quando eu fui para Portugal, veio a pandemia, né? Veio a pandemia e na pandemia a gente fez umas lives, fiz até com você umas lives, Sim. e foi febre fazer live para tudo quanto é lado. Todo dia era live. Todo dia era live. Vamos fazer o quê? Vou fazer live. O que você vai fazer na pandemia? Eu vou fazer live. E a gente começou naquela onda de live, live, live. E eu gosto muito também de tecnologia, né? Vi alguns sistemas para poder fazer live. Comecei a fazer live. E estava em Portugal nessa altura, não podia sair de casa.
E o pessoal da produção do Porto Canal começaram a ver, né, as postagens, a importância de se usar bem a rede social, né? Por isso que eu falo, a rede social é um instrumento super importante, sendo bem usado, né, sendo bem trabalhado, e aquilo eu comecei a colocar algumas coisas muito amadoras, mas pelo menos tinha ali meu trabalho, né, eu fazendo aqui sem Talvez amadora a a produção, mas o produção. posicionamento não, né? Exatamente, exatamente aquela produção, fui colocando e tal. E me chamaram, né, para fazer alguns comentários e eu fiquei num período ali de 3 meses ali indo a um jogo sim, outro jogo eu não ia, ficava um mês sem ir, né, e foram fazendo alguns e me chamaram no final do ano passado, quando começou a época passada, para ficar em definitivo, e foi para mim um presente, uma oportunidade, um privilégio, e eu tô lá, eu faço com o maior prazer. Então hoje eu tô lá no Porto Canal, onde tem o pré-mate e o pós-mate, que a gente fala antes do jogo, então a gente faz toda a previsão, muito bem feito, uma produção, uma estrutura muito grande, é um programa que a gente tem muitas pessoas trabalhando por trás, então a gente faz uma produção muito grande, um alinhamento muito bem feito, né? Traz um conteúdo fantástico para o torcedor, para a gente levar pro torcedor, para o adepto português do Porto, nesse caso, toda a informação, tudo aquilo que a gente tem de análise de cada jogador, de posicionamento tático, técnico, né, mudanças, por que que mudou de um jeito, o jogo passado jogou de um jeito, esse jogo joga de outro, quais os jogadores que estão desenvolvendo, né, enfim, tudo aquilo que a gente fala de futebol. Eu acho muito bom isso em Portugal, porque a gente fala de futebol, né? Em Portugal se preocupa muito em dar detalhes, em dar estatísticas, em dar conhecimento ao torcedor. Não só falar, jogou bem, cruzou, foi gol, foi assistência, não. A gente mostrar por que isso aconteceu. E aí depois, durante o jogo, a gente faz a transmissão no Porto Canal do jogo do Porto, e é onde eu vou também, eu saio desse pré-mate, vou fazer os comentários, né, com o Edmundo Lisboa, que eu mandar um abraço para ele aí, o grande Edmundo também. Eu faço esses comentários com ele, fazendo a narração, fazendo os comentários, eu saio e aí eu volto pro pós-mate, né? Puxado pelo Thiago lá, o grande Thiago também, mandar um abraço para ele. E a gente faz o pós-mate analisando o que aconteceu no jogo. Então é um programa fantástico, porque é de um conteúdo riquíssimo, né? Sempre focado no que os jogadores fizeram, no que podem fazer, e sempre, claro, analisando da melhor coerência possível. Pô, é muito bom. No Brasil, os clubes têm copiado essa ideia aqui, né? Os grandes já têm TVs mais estruturados, até os pequenos têm também, É, de certa forma, uma TV, né? Como sim. é que funciona o processo lá? O torcedor tem que assinar essa TV, o conteúdo é aberto, é de graça? Eu acho que isso é bem, bem interessante, essa pergunta, só porque assim, né, primeiro que eu acho que, né, todos os clubes têm que ir para esse caminho. É um caminho que, se quer crescer, se quer não só crescer ou defender a instituição, porque muitas vezes você ter um canal aberto, você pode justificar, você não fica dependendo de uma TV, E um terceiro? de um terceiro, para falar aquilo que você realmente tem de informação, ou de uma rede social apenas. Você tem um canal aberto para falar situações que você pode se defender juridicamente, se defender de venda ou dar informação, enfim, tem programas específicos no canal que trata de todos esses assuntos, né? Tem um programa só para isso, e aí você não depende da informação mais da televisão, e além desse conteúdo, né? Então é muito interessante que todos os clubes passem por isso. Uns, claro, precisam de investimentos, de recursos, então a TV é aberta, né? É um canal de TV aberta que não precisa assinar, não precisa, né, fazer. Então isso também é muito bom. E eles aproveitam toda a estrutura para, além de falar do futebol, falar de todas as outras modalidades, transmitir as outras modalidades. Então você pode assistir um basquete, um hóquei em patins, você pode assistir um vôlei, tudo do Futebol Clube do Porto. Você assiste tudo no seu canal ali, você vai ver toda a programação. Tem programas de culinária, programas de viagem, jornalismo, completamente profissional, trazendo O que eu ia te falar, tudo que você falou existe. É de. fantástico, fantástico. Desculpa te interromper aí, você Não, falou de claro. jornalismo, né? Uma das críticas, não é críticas, talvez visões da imprensa brasileira, é que é o seguinte, a TV do clube é muito legal, porque produz muito material, mas blindou ainda mais. Então você é de uma época, se a gente pegar lá o É, comecinho da sua carreira, que o repórter na beira do campo te entrevistar. sim, Depois você pegou um pouquinho da época de transição, que tinha que falar com o assessor de imprensa.
Sim, Depois você viveu a época da construção, eu lembro disso, que eu era também repórter lá em São é, Paulo, da construção das salas de imprensa. sim, Então já você não chegava nem perto do jogador no campo e só falava com ele na sala de imprensa, sim, né? E agora, os treinos completamente fechados. Então, sim. assim, também vendo o lado um pouco do repórter, eu acho que se perdeu um pouco na questão de, vamos profissionalizar, Uhum, e eu acho que esse nível de profissionalização atingiu um nível. Desculpa, esse nível de profissionalização atingiu um pico que distanciou também o atleta da imprensa, uhum, né? sim. É claro que não pode ser como era antes, É. chegar no campo lá e, No né, daquele vestiário, jeito, mas eu também já fui não. É, entrevistado tomando banho, né? Quase. O cara dentro do chuveiro, ali é o Valdo Leite. Então, ali, tá lá dentro. Tô tomando banho, calma. Vamos dizer. não dá para fazer entrevista tomando banho, mas também houve um distanciamento muito grande de uma voz única que é muito ruim, né? Quando a gente pensa em democracia, em liberdade, as contrariedades, desde que respeitosas, Sim. elas são importantes. Como que você vê essa visão? E assim, você tem liberdade, por exemplo, o Porto jogou mal pra caramba, o centroavante lá perdeu 15 gols. Você tem essa liberdade dentro da TV Porto de verbalizar aquilo, que o torcedor não é bobo. Sim, Ele sabe que jogou sim, mal. Não adianta você sim. falar, não foi tão bem. Não, foi mal pra caramba. É. Como é que é isso, Rubens? Eu acho que isso não é porque e aí que eu falo do jornalismo, não só brasileiro, como jornalismo português, de qualquer outro país. Eu penso que nós, como jornalista, como comunicador, e eu trabalho muito isso na minha vida, trabalho muito no meu dia a dia, que eu tenho que ser criativo. Eu tenho que, todo dia, eu tenho que criar alternativas para que eu passe a mensagem correta daquilo que o torcedor está vendo, sem ofender o jogador, principalmente, a instituição que ele joga, né? Não criar um atrito entre torcedor, jogador, clube. Então, eu acho que você consegue sim passar a mensagem, fazer uma chamada crítica construtiva, de forma em que você respeita todas essas etapas. E isso precisa trabalhar, precisa ler, precisa estudar, precisa pensar, precisa raciocinar. E muitas vezes as pessoas não querem isso, é muito mais fácil criticar. Criticar é fácil, não jogou nada, é ponto. É mais difícil você elaborar por que não jogou. Olha, não jogou porque também muitas vezes, já fui jogador, muitas vezes eu não jogava bem porque a bola não chegava, ou porque a compensação que eu tinha dentro de campo não era boa, ou porque eu fui forçado a jogar, mesmo todos sabiam que eu não estava tão bem. Ah, tem inúmeras situações que não é da minha vontade, mas o ponta direita hoje, o extremo direito que a gente fala lá, estava inspiradíssimo, ele atropelou eu hoje, e acontece, né? Então, assim, eu acho que nós temos que analisar muito rápido o futebol, a parte de comunicação do jornalismo, seja comentário, comentador, eh, tem que ter isso aqui. E aí a gente acaba montando algo em que você chega e fala, olha, realmente hoje não foi um dia, não foi o dia do jogador A. Ele não jogou tão bem, né? Teve dificuldade na marcação, né? Talvez essa dificuldade foi também porque ele não está adaptado ali, ou porque o sistema que o outro clube apresentou viu ali, forçou o jogo nele, acabou se dando bem, e ele teve dificuldade para marcar e acabou sofrendo o gol. Mas é um jogador que, no tirando a situação dessa do gol, daquilo, né? Criou grandes jogadas, criou oportunidades. Talvez se aquela bola entrasse, né, mudaria a história, ele não seria como o vilão, vamos dizer assim, mas né, foi um jogador que não teve uma noite feliz. Mas olha para frente, né, tá vestindo uma grande camisa, tá num grande clube, tem potencial e ele tem que dar resposta no jogo seguinte. Eu acho que aí vai, depois vai cada um vai É criando. a forma um pouco mais. Quer dizer o seguinte: você tem a liberdade, mas a forma um pouco mais respeitosa. Eu acho que não é só porque teria mesmo respeito se fosse um jogador do Benfica, que é o rival do Porto, né? Eu faria a mesma crítica respeitando isso. Né? E essa questão que você pergunta é muito importante porque muita gente acha, ele está falando bem porque não, a gente tem que tentar falar também, não é mal, é falar que não esteve bem, é diferente. Né? É completamente diferente eu falar, você estava mal ou você não estava tão bem. Então, assim, sou um pouco melhor, ter esse cuidado, né? E eu procuro ter esse cuidado tanto com os jogadores do Futebol Clube do Porto, quanto também com jogadores que vão jogar contra o Futebol Clube do Porto, né? Porque eu sei que isso
é muito importante porque existe ali, antes de tudo, um ser humano, uma família, uma pessoa, e aí eu tenho que respeitar. Esse respeito, Rubens, vem, eu acho que um pouco da maturidade, né? Sem chamar de Sim. velho, mas tá, Madurinho? vou chamar de madurinho, experiente. É, também valores, né? Seu pai tá aqui no estúdio, você é um cara que eu sei que tem família, Sim. né? Como a gente fala no popular no Brasil, foi bem criado, né? Com valores honestos. Mas também da sua espiritualidade, né? Você costuma colocar, pontuar na rede social, não esconde isso, né? Sim, sim. É um processo, Rubens, desse tripé, né? Muito. Família, respeito e também essa espiritualidade presente. Que na verdade era um tripé que faltava na minha vida, né? Eu acho que você começa com você, a família e Deus, né? Eu acho que isso, esse é um caminho em que me ajuda realmente. Eu sou uma pessoa hoje convertida, cristã, sou uma pessoa que eu conheci a Deus, né? Um dia eu vou falar um pouco mais sobre isso, não é o assunto, mas eu acho que Deus foi muito importante. E um dos lugares onde eu vou buscar mais sabedoria é no Evangelho. A Bíblia eu acho que é um caminho em que me ajuda muito também nesse processo de lidar com pessoas, lidar com conhecimento, buscar entendimento, histórias de pessoas que vivem ali. Eu acho que é um livro onde eu mais vou buscar revelação para o meu trabalho, para poder estar ali também sendo, né, fortificado, edificado, tendo boas ideias. Então, eu acho que isso aqui juntou, né? A família você falou, bem estruturada, com boas conversas com meu pai, acho que todo dia, todo programa que eu ligo, que eu saio de casa, e aí, escutou como é que foi, tal, tal, tal. Dificilmente ele fala que foi mal, né? É normal isso. Mas a gente procura debater sobre o que foi falado, chega em casa, eu assisto tudo de novo o programa, vou ver tudo que eu falei, vou ver aonde eu errei, aonde eu posso melhorar, se onde eu fui, se eu tivesse algum erro, ligar para a produção, cara, falei isso, tal. Se tiver alguma coisa, pedir desculpa, não era isso que eu queria dizer, tentar prever. Então eu acho que além da idade, da maturidade que você falou, esse tripé, ele é essencial na vida de qualquer um. Não dá para andar sem isso bem encaixado e bem definido. Rubens, a gente está caminhando para o final aqui, mas eu preciso te fazer algumas perguntas agora que não tem nada a ver com gestão, mas quando eu pego um jogador, eu preciso fazer, tá? Não precisa Claro. nem justificar, não, mas só responder. Quem que foi o maior gênio que você jogou ao lado? Que eu joguei ao lado do Deco. Deco foi para mim um jogador, mas joguei com o Alex também no Palmeiras, né? Você vai lembrando aqui. Não, não pode pipocar. Agora, Não, mas primeiro eu falei o Deco, né? Coloquei ele ali em primeiro lugar, mas joguei com Alex, Djalminha, enfim, várias pessoas assim, jogadores de grande porte, mas assim, o Deco fazia coisas que eu falo para ele assim, como você conseguiu sair dessa situação? 3, 4 em cima e você conseguia achar uma solução para. Então fazia coisa que naturalmente você olha, você fala, não vai conseguir jogar, não vai conseguir achar alguém, não vai conseguir sair dessa marcação. Então acho que isso, né, que eu joguei, que eu tive presente, que eu joguei, foi um jogador não que sei me se muitos encantou. brasileiros sabem, mas lá em Portugal ele tem o apelido de mágico, né? Mágico por causa disso. Vale. Fazia O mágico, apelido faz. por causa disso, porque fazia coisa que você fala, como é que conseguiu sair dessa situação? Né, como é que fez? E o mágico, por que é mágico? A gente faz essa pergunta, mas como é que ele tirou isso? Como é Da que ele fez cartola. essa cartola? Como é que ele fez essa mágica? Você fica assim, como? Como? Né? E ele era apelidado por causa disso, porque era surpreendente. E o contrário, o maior gênio que você enfrentou. Olha, que eu enfrentei Zidane. Zidane foi um jogador que Roberto Carlos, tá? Posso esquecer do Roberto Carlos, que eu sou fã número um dele desde a infância, aqui no Palmeiras, quando eu comecei, eu via muito ele jogar e me espelhava muito, né? Não cheguei ainda nem para amarrar a chuteira dele, mas era um jogador que eu me inspirou muito e eu vi assim, eu acho que ele foi um dos caras que mais me encantou. Teve muitos, né? Lembrar assim de cabeça, né? Mas são jogadores que fizeram de separar e querer parar de jogar para ficar olhando a forma dele jogar. E, como tem tudo a ver com o nosso podcast, o maior gestor que você trabalhou. Gestor, boa pergunta. Vamos lá. Paulo Gione, acho que por isso que ele está hoje, até hoje no mercado. É um cara fantástico, sabe lidar com todas essas situações eu acho que foi uma pessoa que eu aprendi muito, mesmo não
estando com intenção de aprender. Hoje eu lembro de muitas coisas, como ele praticava, como ele fazia dentro dos vestiários, né? Dentro dos balneários, como é que ele fazia. Ele era um diretor em que tinha uma percepção muito boa, entendia a nossa mente. Eu acho que é um cara que ajudou muito o futebol, está ajudando e sem dúvida nenhuma, eu acho assim, rápido para pensar rápido ele foi. Legal. Antes de fazer as duas perguntas finais para você, muita gente talvez não saiba, né? Você tem um filho hoje, que a gente conheceu pequenininho, tá gigante, né? E que tá lá nesse sonho, né, Rubens, de ser goleiro. Não vou te perguntar se ele vai ser goleiro ou não, isso cabe ao futuro, né? Sim, Mas como é que tá essa experiência agora de viver o que o seu Rubens viveu há 20 e poucos anos atrás? é maravilhoso, né? Eu é maravilhoso porque a carreira de um atleta, seja ele qual for a carreira de um atleta, qualquer modalidade, ela é inspiradora, né? Porque os processos eles são muito fortes, né? São processos muito que exigem muito da pessoa, né? Exige muito, né? Além de exigir, também tem que abdicar de muita coisa e você tá ali vendo, e é encantador, né? O esporte é encantador. Eu vivo hoje no futebol, falando, a gente está aqui falando de futebol, então é encantador. E você ter um filho atleta, apesar de ser goleiro, né? Apesar de ser goleiro no bom sentido, claro, porque Não jogar na mesma não posição, né? jogar na mesma linha e tal, você fala goleiro, como é que ele virou goleiro se não você era jogador, né? E aí, né, não parece que não é da mesma situação, mas é fantástico e eu poder conviver com ele dia a dia. Ele hoje joga no Braga, um clube Um baita de um clube, né? um clube também muito próximo, que avançou muito para mim. Tem um dos melhores centros de treinamento e formação do mundo, do que eu conheço, assim, que eu já visitei. É um clube que cada vez mais está crescendo, está aumentando mais a estrutura. E ele está muito feliz lá, joga lá hoje. Nós vamos para a quinta época agora. Estou retornando para lá. Ele vai fazer o seu contrato, se Deus quiser. Está chegando o momento de dar o primeiro salto na carreira dele. Não é nada ainda, que você falou, não é jogador ainda, não é profissional, mas existem caminhos e ele está caminhando. E eu fico feliz porque, além de eu poder aquelas coisas que Deus faz que a gente não entende, né? Além dele estar jogando num grande clube, eu estou trabalhando no outro grande clube, próximo, a gente consegue conviver todo dia, eu consigo dar suporte e orientação para ele todo dia, tento, né, nunca vou ser o dono da verdade, mas tento dentro do meu conhecimento mostrar para ele algumas situações, tirar algumas dúvidas, né, que a cabeça de meninos dessa idade são cheios de dúvidas, não tem ainda entendimento, e a gente está muito feliz, muito contente, né? E eu procuro, eh, talvez, dentro desse aprendizado com meus erros, né? Para que ele não erre o que eu errei, que ele acerte na onde eu acertei e que ele seja, que eu seja essa plataforma para ele. Então, eu estou fazendo mesmo uma plataforma para ele saltar e avançar e voar. E eu acho que literalmente voar, né? Voar na baliza, voar no gol e voar na vida. Então, eu acho que esse é meu papel e eu se dedico e sou grato muito a Deus por essa oportunidade de ter ele lá e ter também estar próximo. Que legal. Rubens, vou te fazer as duas perguntas aqui que eu tenho feito para todo mundo. A primeira é o seguinte: qual que é a maior lição que o esporte te trouxe ou ainda te traz? A maior lição, a maior lição que o esporte me deu, eu acho que a maior lição é, é você ser calmo, paciente, né? Talvez muitas vezes na minha vida eu não fui paciente e não soube esperar. E no futebol, como na vida, você tem que esperar o tempo das coisas. Não você tomar a decisão. Muitas vezes a gente quer fazer com a força do nosso braço e acaba estragando, e acaba falando, e acaba tomando decisões eh, precipitadas. Então o futebol me ensinou isso, que nós temos que ter muita paciência, porque é assim que você vai, resiliência, vai ter bastante. Acho que essa é a maior lição, é ser calmo, paciente, né? Eu acho que isso é um ponto que vai começar a ajudar muito no seguir na carreira. Você fala isso, talvez baseado na sua decisão de sair do Porto, Sim. no famoso se não tiver. Explica para quem não sabe da história, né? Que na verdade o Mourinho queria ficar comigo para a próxima época e a gente estava, falei, pô,
próxima época, eu quero jogar agora, eu não aguento mais esperar. Eu já estava 4, 5 meses sem jogar, e ele falava, não, se eu colocar você para jogar agora, se você for bem, ok, mas se você não for, aqui a gente está falando também do futuro, se você for mal, como é que eu vou usar para você próxima época? Então eu guardo você aqui agora, você vai ficando treinando comigo, vou te preparando, a próxima época nós vamos ganhar tudo aqui. E eu fiz, cara, tá louco. Ganhar Não tudo. tava louco. Não estava louco, estava completamente lúcido e visionário. E aí, então, eu acho que E o essa Porto, só pra quem não sabe da história, o Porto, que você saiu, foi logo em seguida, foi campeão da UEFA, e depois já ganhou a Champions League, e aí nessa altura você já perde espaço, por mais que você queira voltar, já passou o time, já passou não sei o quê. Então, eu acho que a paciência, ela é fundamental, e trabalhar, né? E trabalhar, 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 mas tudo começa aí. e a última pergunta, quem que é seu grande ídolo no esporte e por quê? Puxa, um grande ídolo no meu esporte. É o que eu falei para você, tem várias pessoas que são exemplos, né? Eu gosto muito de ver exemplos assim de superação. Acho que o exemplo do Ronaldo, por exemplo, foi uma pessoa que eu tenho assim como um ídolo. Acho que no Brasil todo, né? É um jogador que venceu, né? Que superou críticas, superou situações, superou dificuldades, lesões, virou empresário, né, entra no mundo do futebol, investiu em clubes, ele retorna aquilo que ele ganha, né, além de tudo que ele ganhou, ele retorna para o futebol tudo que ele ganhou, né, se envolve, ele devolve para o futebol muito, né, apesar de uns falar, mas não é dinheiro dele, é dinheiro, não interessa, o que é o nome dele, é o tempo A dele, imagem dele. é a imagem dele que também é dinheiro, o tempo dele também é dinheiro, se não é dinheiro, dinheiro espécie vivo é o tempo, né? É aquilo, isso também se conta muito, né? A imagem. Então, eu acho que olhar todo esse contexto, foi campeão de tudo, ganhou tudo, né? É uma pessoa que tem uma simpatia muito grande. Então, eu acho que ele é um grande exemplo de jogador, né? E gestor e eu acredito que gostaria que o Brasil tivesse mais jogadores assim, né? Mas infelizmente não. Mas eu acho que ele é uma pessoa que eu admiro muito. Legal, Rubens. Eu tô muito feliz de ter te recebido aqui. Acho que foi um papo que passou rápido demais. Quando você voltar para o Brasil, você vai ter que voltar para a segunda, para a terceira, para a quarta temporada aqui, contando novas histórias, né? E espero que histórias cada vez mais felizes aí. Deixar um abraço pro Matheus, nosso guarda-redes aí do futuro. E venha sempre, tá convidado. Eu vim aqui, ó, camisa Lamitier do nosso amigo Lorena, É, né? de amizade, porque eu ia receber um amigo. Boa. O Lorena, agradecer a Lamitier, que é parceira aqui do podcast também. E te agradecer pela amizade, pelo carinho e que volte sempre para a gente aprender. Eu acho que a gente aprende trocando experiência, ouvindo o que está sendo feito lá, como está sendo feito, o que, que a gente pode aprender, o que, que a gente pode fazer. Claro. Então, estou muito grato de coração. Eu também estou grato, feliz, né? Já falei para você de estar aqui participando desse primeiro início seu de trabalho novo aí. E sucesso para você. Com certeza estarei à disposição quando estiver no Brasil para estar aqui, ou se também não estiver lá, chegar em um momento do que precisar de mim, estareis, além da nossa amizade, né? Que sabe que eu torço muito para você, para sua família também, né? Mandar um abraço para toda a sua família, que você também tenha muito sucesso com essa grande parceira sua da Comunica Arte também, que eu sei que é uma. Falei para ela ali fora que eu estava vendo a live dela esses dias escondidinha, ela não sabia. Eu falei que foi fantástico, uma pessoa inteligentíssima, né? A Michelle, ela é fantástica, então você está também muito bem associado, não só de família, mas com bons parceiros, bons amigos, e a vida é isso, Espanha. A vida é a gente se, né, juntar com isso aqui, seguir no caminho certo, correto, caminho de Deus, né, com princípios. E tô feliz, cara. Feliz de estar aqui participando. Mandar um abraço para todos que estão vendo, né, que a gente possa ter tido um papo que edificou alguém, que possa ter ajudado alguém, né, mas que vão ter muitos outros convidados aqui ainda. E sucesso para a Sport SA aí, tá? Valeu, agradecer a TV Porto por ter emprestado o comentarista aí. Valeu, Rubão. Obrigado, viu? Um abraço.